Oi, gente. Hoje, 17 de julho de 2023, dando seguimento a lições da fé, nós iremos meditar na palavra do Senhor no capítulo 11 de Hebreus, no verso 17 ao 19, que fala sobre exemplos de fé. Ainda tomamos como exemplo Abraão, só que agora um novo momento de Abraão. E pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Então aqui passa sobre os exemplos da fé, que Abraão, teve fé bastante para poder levar em sacrifício seu próprio filho, o filho da promessa que o Senhor havia lhe concedido, Isaque, e agora o Senhor pede que Isaque seja levado como sacrifício ao Senhor. Nós vamos ver essa passagem, aqui está o exemplo de fé, é a galeria dos exemplos de fé. E nós vamos ver essa passagem mais com riqueza no capítulo 22 de Gênesis, que diz o seguinte: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Eu queria só dar uma pausa aqui para a gente focar no verso 5, em que Abraão deixa os 2 rapazes que foram com ele, juntamente com ele, Isaque, e diz que é para eles ficarem ali aguardando que ele iria adorar o Senhor e retornaria. E observe que ele bota: havendo adorado, tornaremos a vós. Isso aqui já me leva a crer que desde o princípio Abraão teve fé o bastante para crer na promessa que Deus havia lhe dado anteriormente. O Senhor lhe deu o filho, que era Isaque. Como que agora o Senhor iria tirar o filho, de uma hora para outra? Eu creio que Abraão trouxe no seu coração aquilo que lhe traz esperança, que foi justamente a promessa de Deus, de que em Isaque estaria a descendência de Abraão, seria ele povoaria a terra. Então aqui eu fico aqui imaginando que antes de obedecer, e aqui é um exemplo de fé, Abraão teve a fé genuína no Deus de caráter imutável, como nós já havíamos falado anteriormente. Seguindo aqui no verso 7, nós vamos ver: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou a Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas
o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então é o que a gente fala, né? Jeová Jireh, o Deus de provisão. O que a gente aprende nessas duas passagens, né? A primeira que nós lemos é justamente esse exemplo da fé genuína de Abraão, que ele creu na promessa do Senhor, independente do que poderia ou não acontecer. Em nenhum momento ele duvidou de que Deus proveria para si um cordeiro e que não seria o filho dele, mas ele mostrou a fé. Agora a gente pode parar para pensar e perguntar: por que será que Deus fez esse pedido tão forte a Abraão? Se a gente for ler a história um pouquinho mais anteriormente, a gente vai ver que depois que Abraão recebeu a bênção, a promessa dele, que era ter o filho Isaque, Abraão nunca mais tinha adorado a Deus ou feito qualquer um sacrifício de louvor ou agradecimento ao Senhor. Abraão estava com os olhos voltados para Isaque. E aí Deus não levou Abraão. Quando fala que Deus provou Abraão, Deus provou a fé de Abraão. Tanto é que nos dois textos fala a respeito disso, né? Mas quando ele prova, ele não prova levando Abraão para tentar fazer o mal, mas prova Abraão para que ele coloque em exercício a sua fé. Então a gente observa que Abraão estava disposto a sacrificar seu filho, porque na verdade ele tinha fé o bastante e ele creu que Deus, que é imutável, né? Ele não perdeu o foco no caráter de Deus, que é imutável, e na palavra que o Senhor havia dado a ele anteriormente. Então observe que Deus é imutável e ele é fiel à palavra dele. Quando ele fala algo para alguém, um dos nossos seus filhos, ou para mim ou para você, pode ter certeza que no tempo certo do Senhor aquilo se cumprirá. Ele pode provar a minha e a sua fé? Sim, mas ele nunca irá nos tentar, porque Deus não tenta a ninguém, não é do caráter de Deus. Ele pode provar a nossa fé, sim, pode, mas é algo em benefício para nós mesmos, porque até a fé que nós temos é o próprio Deus que nos dá. Que nós não percamos esse ponto, né, de nossa mente. Abraão, ele mostra-se disposto a entregar o filho dele, o seu único filho. E quando eu vejo assim, Abraão entregando, e Deus fala que ele não negou o seu único filho, a gente pode trazer isso, fazer uma alusão também, que já apontava para o mesmo sacrifício que Deus fez por mim e por você na cruz do Calvário, quando ele deu o seu único filho, o filho do Senhor, né, que veio como homem para morrer pelos meus e os seus pecados, e para que a partir desse sacrifício podemos assim ter a vida eterna e viver uma vida diferente com Cristo. Então, na verdade, eu vejo aqui já uma demonstração, né,
do que Deus viria a fazer posteriormente. E quando é que Deus nos prova? Às vezes é uma dessas dificuldades que nós passamos pela vida e não colocamos os nossos olhos no que foi falado da boca do Senhor. O que Deus falou ao nosso coração, ao nosso espírito, e às vezes em meio às turbulências e às adversidades, nós temos a mente muito curta e acabamos esquecendo. Não foi o que Abraão fez. Abraão lembrou-se exatamente de quem era Deus, aquele que era imutável, aquele que é fiel à sua palavra. Quando ele diz, ele cumpre no seu tempo, no tempo certo. E é bom que nós possamos sempre fazer essa reflexão. Será que tem alguma coisa tomando o lugar de Deus em nossas vidas? Será que tem algum Isaac que a gente precisa entregar em sacrifício a Deus? Às vezes são coisas mínimas, mas que pode estar te roubando, pode estar tirando o tempo que você deveria estar prestando a Deus, orando, buscando a face do Senhor, mas que você está voltado para tantas outras coisas. Então é sempre bom fazermos essa reflexão e pedir, colocar diante de Deus, até pedir para que o Senhor nos clareie. Sempre tem sim algo que pode estar roubando, às vezes é o trabalho, às vezes é a correria do dia a dia, é o ganhar dinheiro, é um problema de saúde que às vezes a gente não consegue enxergar nenhuma solução, mas a solução está em buscar a Deus. Às vezes é um filho muito amado, assim como Abraão amava Isaac, e você idolatra aquele filho. Isso não é bom. Nós devemos amar e idolatrar apenas um único Deus, que é o Senhor. Minha oração dessa semana é que possamos ter essa fé genuína. Essa é uma fé genuína de Abraão, de crer acima de qualquer circunstância. E mesmo quando tudo parece impossível, Deus prova a sua fidelidade para com a sua palavra e prova o seu caráter imutável, de que Ele é um Deus que zela e que nos ama. Acima de tudo, que eu e você possamos fazer essa reflexão, e se tem algum Isaac, que possamos também estar dispostos a entregar em sacrifício vivo ao nosso Senhor, e de entregar primeiramente o nosso coração. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, uma semana de vitória.